Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre uma frase: descanse em paz. É uma frase que eu encontrei no livro 100, Um Curso em Milagres. Então, eu vou falar um pouquinho dele, só que eu vou explicar antes por que eu estou falando sobre esse tema e recomendar esse livro para vocês, tá? Da onde a gente pode encontrar esse livro, ok? Então, primeiro, vamos lá, vamos começar certinho. Apresentação da ferramenta. Meu nome é Rose, eu trabalho com terapia somente com limpezas emocionais. O que que é? Qual que é o propósito dessa ferramenta? EFT, Emotional Freedom Techniques. O propósito dela é limpar, transmutar a palavra correta, emoções que nós reprimimos durante todo o dia, durante toda a nossa vida. E essas emoções, elas são invisíveis aos nossos olhos. E elas criam o caos na nossa vida. A gente tem que estar sempre atenta, porque essas energias, elas criam o caos, elas criam mundos, elas criam situações, elas nos afastam de quem nós somos, elas mudam a nossa forma de pensar, tá? Então, é muito mais além, essa ferramenta vai muito mais profundo, tá? Só que eu vou explicar o que que ela faz, qual que é o passo a passo dessa ferramenta. Ela precisa, a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques, foi criada pelo engenheiro Gary Craig, que faleceu há poucos dias, e ela precisa de uma cena, entende? Ela precisa de uma cena e você precisa avaliar essa cena. Sempre são as mesmas perguntas, tá? Então, uma cena de dor que você viveu, de trauma, de abuso, de assédio, de rejeição, de abandono, de decepção, de traição, seja qualquer cena que venha à sua mente negativa, você pega essa cena e olha para ela, avalia. Primeiro, você vai avaliar se você está dentro da cena ou fora da cena. Segundo, se ela estiver muito colorida. Então, quando você estiver dentro da cena e ela estiver muito colorida, é porque contém nessa cena de dor, de trauma, muita carga emocional negativa que está armazenada no seu corpo, tá? Aí você vai observar a história em si, o que aconteceu nessa cena, e vai observar a emoção no corpo quando você olha para essa situação que você viveu. O que você sente ao olhar para essa cena? Aí você vai procurar as emoções no seu corpo. É um nó na garganta, é uma vontade de chorar, é um aperto no peito, um tremor nas mãos, uma dor de cabeça, uma tristeza muito grande, um sentimento de pena. Sempre você tem que dar nomes, tá? Você avaliou, são sempre essas mesmas perguntas. No final, você tem que graduar a emoção e observar a emoção no corpo. Aí, as rodadas que você for fazer, nos toques, você vai falar da cena, da história que aconteceu na cena e da emoção que você sente no corpo. Se essa emoção estiver muito intensa, muito forte, faça as rodadas somente com essa emoção, ok? Então tá, pegou a cena, avaliou, fez sempre essas mesmas perguntas, você vai fazer a frase de preparação. Essa frase de preparação, para quem está começando, é muito bom. Se dá um comando para sua mente de perdão e aceitação. Tá? É sempre muito válido, tá? Então, mesmo que eu tenha passado por essa situação de traição, ou de abuso, ou de assédio, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha passado por essa situação de traição, de abuso, de assédio, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha passado por essa situação de trauma, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Você sempre faz essa frase de preparação no começo, apesar de ter passado por essa situação. É, eu estou focado, o meu trabalho é focado para traumas que vivemos no passado. Mas você pode, situações de ontem, de hoje ou de amanhã, uma ansiedade, você pode fazer essa limpeza também, tá? Olhando na cena, você vai começar. Primeiro você vai graduar essas emoções no corpo, né? 10. Qual a emoção? Uma tristeza muito grande. É 10, é 11. A tristeza é muito alta, muito intensa. Aí você vai olhar para a cena e vai começar a contar o que aconteceu nesse dia. Entende? Você vai abrir a situação para você mesma, tocando nesses pontos, no topo da cabeça, no começo da sobrancelha, na lateral do olho.
abaixo do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, na clavícula e na altura do sutiã. Você vai fazer essa rodada 3 vezes, tá? E você vai falar, olhando para a cena, contar a história, ou e mais a emoção que você sente no corpo. Só isso. No começo parece meio complicadinho, mas não é. Conforme você vai fazer na segunda, terceira rodada, você já vai fazer assim, de olho fechado, tá? Aí você vai fazer as 3 rodadas. Fez as 3 rodadas? Aí você vai, para e olha, avalia a cena de novo, tá? Qual que é o final da cena? O final da cena você vai estar deslocada da cena, você vai sair da cena, você vai ver a cena longe. A pessoa contida na cena, ela vai olhar para você, ou ela vai dar para cada pessoa é um jeito, tá? Ou ela vai dar um sorriso, ou ela vai desaparecer da cena, ou ela vai virar as costas e vai sair. Para cada pessoa é de um jeito, tá? E aí você vai, nessa cena, você curou, você limpou as emoções negativas. Você deu o perdão natural para a pessoa que estava nessa cena. Porque você tirou a informação de raiva, de tristeza, decepção, sentimento de pena, que estava contida nessa cena e que estava refletido no seu corpo. Isso que é o passo a passo da limpeza emocional. Você pode ser seu autoterapeuta, você mesmo fazer essa limpeza emocional, foi o que eu fiz logo no começo, tá? E aí você, o final dela, você vai ver ela distante, a cena vai estar meio cinza, e você vai, quando você contar essa situação para você mesma, você vai sentir paz. Você vai sentir leveza no corpo. O seu corpo é o primeiro a receber o benefício dessa limpeza emocional. Ele vai ficar muito mais leve. E você vai ficar muito mais feliz quando você for olhar para essa cena. Quanto mais você limpar essa cena, mais em paz você fica. Você vai ter uma sensação de que não passou por aí, tá? De tanto que você limpou. Você mesma pode fazer em você mesma, você pode entregar para o terapeuta capacitado, e em 1 hora você consegue zerar a cena. Tá? Em 1 hora você já fica livre dela, fica em paz. Você vai ter a sabedoria de ter passado pela situação, mas não vai sentir mais a dor refletida no seu corpo. Você vai permitir o fluxo energético passar por você. A raiva, o ódio, a pena que você teve em relação à pessoa contida na cena, esse vínculo energético que você estava com essa pessoa na cena, ela vai se dissolver, ela vai te diluir. Se for uma vez que você encontrou com essa pessoa, ela vai sair da sua vida. Ela vai seguir o caminho dela porque você soltou o vínculo energético que estava com ela. Então, ela pode seguir o caminho da vida dela e você vai seguir o seu. Você deu perdão natural a ela, entende? E qual outra coisa mesmo? Em 1 hora você consegue limpar essa cena. Quanto mais você mexer nela, mais em paz você fica. Ah, eu ia falar mais uma outra coisa. Sumiu, depois aparece. Então, daí você vai soltar o vínculo. Ah, lembrei. Vai soltar o vínculo e aí você vai dar o perdão natural para ela. Aí tem para muita gente, como para mim aconteceu já, você fez a limpeza emocional da cena, mas você terminou a limpeza, você fica em paz ao falar dessa cena, mas ainda você sente desconforto ao olhar e falar dessa pessoa que estava nessa cena que você curou. É porque existem outras situações que você viveu com essa pessoa que está contida na sua mente. E a emoção negativa está refletida no seu corpo. Aí você tem que visitar outras cenas de dor que você viveu com essa mesma pessoa. A hora que você limpar todas as cenas doloridas que você viveu para essa pessoa, você vai dar o perdão natural a ela e pode até experimentar o amor incondicional. Você vai ser grato por ela ter passado pela sua vida. Você vai sentir gratidão pela vida dessa pessoa, porque é o amor que vai. A nossa verdadeira natureza é harmonia, é paz, é alegria, é bem-estar. Essa é a nossa verdade absoluta. E essas experiências, elas são como véus de negativos de separação, que nos afastam do divino, de quem nós somos de verdade. Entende? Então, quanto mais você limpar e derrubar esses véus negativos, essas energias de baixa frequência negativas, aí você vai se aproximando e você vai se alinhando com quem você é, e aí você vai dando perdão natural para essa pessoa que estava contida na cena. Mas o EFT, ele trabalha cena por cena.
situação por situação. Ele não trabalha num todo, não, tá? Por exemplo, eu estou com depressão, mesmo que eu esteja com depressão, eu me perdoo. Não. Ele precisa de cenas que você viveu na sua mente, aonde você se sentiu triste, decepcionado, ou brigou com essa pessoa, uma discussão que você teve com essa pessoa, entende? Um pensamento negativo que você teve com essa pessoa, entende? Ela precisa de cena e você precisa trazer essa cena na mente para você purificar, transmutar a cena, a palavra certa, limpar a cena e aí você vai ficar em paz com você mesmo, tá? Mas é cena por cena, não é assim de uma forma abrangente, não. A limpeza emocional, ela é específica, ela precisa de situações, cenas específicas e situações específicas. Quanto mais detalhes você falar que tiver contido nessa cena, mais curado você fica, mais saudável você fica, mais alinhado com o todo, com a fonte, com o divino que é você, que habita, que existe dentro de você. Aí você vai ficando mais alegre, mais feliz, mais entusiasmado, mais criativo, tá? Esse é o propósito da ferramenta limpeza emocional EFT. Bom, vamos ao tema. Tema: descanse em paz. Essa frase, eu sempre ouvia isso quando falecia alguém. E eu acompanho, eu sempre falo para vocês, eu recomendo o livro Um Curso em Milagres, o 100. É um livro azul com letras douradas. E eu sempre recomendo, eu me coloco como uma aprendiz, estou começando a ler agora. Já há um tempo atrás eu estava lendo, mas agora eu estou ficando mais assídua, estou lendo melhor, compreendendo mais, ruminando melhor as palavras. E esse livro é um livro de autoconhecimento que nos faz mudar a nossa visão de mundo, a nossa percepção diante das situações e pessoas, entende? Ele tem uma metodologia própria, uma forma própria de mostrar quem você é de verdade. E eu estava lendo, eu gostei muito desse tema, e vou, logo antes disso, de ir para o tema, eu vou apresentar pessoas que dão curso sobre esse livro, tá? Então, tem pessoas no YouTube mesmo, nessa ferramenta do YouTube, na internet, tem a Escola da Liberdade, que é Marcela Leal, ela dá curso sobre esse livro. Tem o Grupo Mera, também dá curso sobre esse livro. Tem o 100, do David Hoffman. Ele fala sobre esse livro. Tem mais gente que fala. E tem um livro em áudio que eu estou acompanhando hoje, todos os dias, né? Eu acompanho, é Oficina do Eu Sou, tá? É Oficina com PH. Oficina do Eu Sou. Ela disponibiliza todo o livro em áudio, em capítulos. Tá? Então, ele é lindo, dá para você ouvir. Aonde quer que você esteja, você pode ouvir esse áudio. Então, essa moça, eu não peguei o nome dela, mas eu acompanho a disponibilização que ela pôs do livro todos os dias. Eu estou lendo, ouvindo todos os dias, e está me ajudando muito. Tá? Então, eu não sou especialista nesse livro, eu não entendo, eu sou uma aprendiz desse livro. Tá? Eu trabalho com limpezas emocionais, mas eu recomendo vocês lerem esse livro, porque ele é muito profundo, é muito amoroso e muito gentil. Tá? Vamos lá. Descansa em paz. Essa frase eu vi nesse livro, do 100 Curso Milagres, e estava dizendo assim, deixa eu colocar na página, tá vendo? Estava dizendo bem assim, olha que interessantíssimo. Eu amei quando eu vi isso, gente. Porque para mim, descanso em paz era para alguém que falecia, que ia embora, né? Eu sempre ouvia isso. E uma vez, eu lendo esse livro, eu não sei, veio essa frase na minha mente, sabe? E falou, descanse em paz. Eu falei, nossa, mas ninguém, sabe? Ninguém faleceu e eu não entendia muito. Aí eu vi, eu falei, nossa, é extremamente interessante, então eu vim partilhar com vocês, tá? Então estava escrito assim, ó, descanse em paz é uma bênção para os vivos e não para os mortos, porque o descanso vem do despertar e não do sono. O sono é o afastamento, o despertar é a união. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando nós despertamos aqui nesse mundo, quando a nossa mente desperta, quando estamos despertos nesse mundo, aí que a gente começa a descansar em paz.
A gente não entra mais na metodologia do sofrimento e da dor que corre aqui nesse mundo. Tem um sistema de pensamento que gira aqui nesse mundo, e todos falam, em todos os lugares, tem um sistema de pensamento de sofrimento e de dor, entende? Você se afasta, você vive, a sua mente muda e você passa a não se envolver mais com as crenças que estão nesse lugar que nós estamos experimentando, entende? Você fica desperto, você fica atento, você fica consciente. Como diz o Eckhart Tolle, você fica com a consciência no agora e fica mais feliz, e fica mais em paz, entende? Então é isso que ele quer. O sono é um afastamento, é como se você acreditasse nesse sistema de pensamento negativo, que é do ego, né? Que ele fala, você acreditasse nisso, e aí quando você morre, você leva junto com você esse sistema de pensamento, entende? Vai junto com você. Aí você vem numa outra vida com esse sistema, acreditando nisso como verdade. Só que esse sistema não é real. A nossa verdade, a verdade absoluta, é o amor incondicional. É o agora, é a consciência, é um com o todo, é um com o Pai, entende? Somos filhos do mesmo Pai. Então, é muito mais profundo esse livro. Eu não vou falar porque eu sou uma aprendiz. O que eu estou partilhando com você é só um grãozinho assim que eu entendi, eu resolvi partilhar. E o quanto a nossa ferramenta, essa ferramenta IFT, pode te ajudar nesse processo de compreensão desse livro, entende? E aí você vive nesse mundo num outro nível de frequência. Você não entra mais no sofrimento, você fica muito mais em paz. Quando você vê a outra pessoa sofrendo, o que você sente é compaixão. Você tem compaixão da outra pessoa porque ela está mergulhada nesse sistema de pensamento de dor e sofrimento e caos que as pessoas vivem aqui e acreditam como verdade, só que não é real. Como diz, eu coloquei ali no meu logo, só o amor é real, porque veio desse livro, entende? Só o amor é a verdade. Mas para você entrar nesse lugar, você acreditar, você precisa de muita limpeza emocional, como eu ando fazendo até hoje, e lendo esse livro todos os dias. Um trecho eu leio todos os dias para me alinhar com o todo, com o Pai, entende? Com a nossa verdadeira natureza, entende? E esse livro ele foi escrito pela consciência crística por Jesus, e a hora que você lê, você já vai sentir uma alegria. Na primeira frase que você lê, você já vai sentir uma alegria natural assim dentro de você, dizendo que essa é a verdade, entende? Você vai sentir isso dentro de você. Só que o ego, o negativo, essas experiências que nós temos negativas, ela pode criar situações, criar pensamentos de medo e te afastar. Entende? O medo é que nos afasta da nossa verdade. E o medo é uma mentira, é uma ilusão. E aí entra a ferramenta IFT para te ajudar a curar, entende? Aí, essa mentira, essa ilusão. Ele vai te alinhar com quem você é, com a verdade absoluta que é você, com a sua real natureza. Então, o Descanse em Paz, que eu achei formidável encontrar isso, ele diz isso para é uma bênção para os vivos e não para os mortos, porque o descanso vem do despertar. A hora que você estiver nesse mundo desperto e não no sono, cego, mergulhado no sofrimento, mergulhado num sistema de pensamento que gira aqui, todo mundo vive nisso, mergulhado nessa dor, que não é real, entende? O que mais? A cura é a liberação desse medo de despertar e a sua substituição para a decisão de acordar. A decisão de acordar é o reflexo da vontade de amar, porque é o que resta, essa é a nossa verdade absoluta, é o amor. É aí que você vai chegar. Por isso que quando a gente limpa a cena de dor, que você pega aquela cena de dor que você tem, de abuso, de medo, você for limpando, você vai chegar nesse lugar de paz, de harmonia. Entende? Você for limpando todos os dias, a cada detalhe que tiver na sua mente, você vai transmutar essas energias e você vai chegar nesse lugar de paz, de harmonia.
Entende? É só você entregar essa cena, ou você entrega para o terapeuta, ou você faz com você mesmo, você vai sentir isso. Você vai contar a experiência de dor que você viveu sem sentir dor. Você vai sentir harmonia. E se você limpar muito profundamente, você vai sentir gratidão por ter aprendido isso. Entende? Você vai entender muito mais. Aí você vai começar no seu processo de despertar, de viver nesse mundo doido, mais em paz, mais alinhado, mais seguro, mais confiante. Tá, gente? É isso. Era isso que eu queria partilhar com vocês. Eu estava muito ansiosa em querer partilhar essa frase, descanse em paz. Para mim, mudou minha mente sabe, da noite para o dia, assim, mudou completamente. E eu queria partilhar isso com vocês. O que me ajudou a entender melhor foram essas limpezas emocionais, tá? Que eu faço com a ferramenta EFT. O Ponopono é uma excelente ferramenta também, recomendo. As 4 palavras, você dita, repete as 4 palavras, entrega a situação para a divindade que habita em você e você vai verbalizando e ele vai purificando toda a negatividade em você. Mas não pare. O Dr. Raulin, do Ho Oponopono, uma vez ele falou assim: parece muito simples. Que nem a ferramenta EFT, para mim ela é, sabe? Ele fala do Ho Oponopono. Parece muito simples, mas é muito difícil de se aplicar todos os dias. Entende? Porque essas emoções negativas, elas são ferronhas, elas são danadas mesmo, usando bem esse termo danada, entende? Se você for procurar no Aurélio, você vai saber o que que é o significado dela. Então, você tem que se alinhar com quem você é, lembrar quem você é de verdade. Você não é essa dor que você vive agora, esse sofrimento, essa escassez, essas dívidas que você vive agora, essa separação, essa discussão, esse desentendimento no seu relacionamento, nada disso é real. Você é o amor. E todos que estão aqui estão também são. Só que você tem que curar isso em você para você passar a ver isso no outro. É um processo, não é fácil, mas eu recomendo, porque vale a pena. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!